E nesse vídeo a gente vai falar da Suzano, que apresentou seus resultados do primeiro trimestre de 2024. Para quem acompanha a Suzano e investe na companhia, sabe que nos últimos meses as ações despencaram 25% lá na B3. Será que a companhia apresentou bons resultados nesse primeiro trimestre? Além de analisar os resultados reportados pela companhia, eu vou analisar junto com vocês passo a passo os principais indicadores de valuation da Suzano, calcular o valor intrínseco das ações segundo o método de investimentos do grande Benjamin Graham e, obviamente, que nós vamos comparar esses resultados com as principais recomendações dos analistas de mercado. Tudo isso para te ajudar a tomar uma boa decisão de investimentos. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Fala investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal Trade. E hoje é dia de falar da Suzano, que acabou de apresentar seus resultados do primeiro trimestre de 2024. Mas antes de começar, eu vou deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda aqui das ações da Suzano. Nosso objetivo é trazer informação para te ajudar a tomar uma boa decisão de investimentos. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, eu já baixei aqui no site DRI o resultado do primeiro trimestre desse ano. E vai no destaque aí que a Suzano completou 100 anos de existência nesse ano de 2024. Ou seja, assim como a Klabin, a Suzano também é uma companhia centenária. Começando pelo volume de vendas, na parte de celulose, nesse trimestre foi vendido 2,4 milhões de toneladas. Vale lembrar que no primeiro TRI de 2023 foi vendido 2,5 milhões. Vale destacar que foi um pouco abaixo comparado com o primeiro TRI do ano passado, no entanto, bem abaixo quando a gente compara com o quarto TRI, ou seja, o trimestre anterior. Já a parte de papel e embalagens foi vendido 256 mil toneladas. Esse valor foi maior do que o mesmo trimestre do ano passado, porém foi abaixo quando a gente olha aqui o quarto TRI de 23, ou seja, o trimestre anterior a esse. Trazendo os dados de desempenho operacional e falando aqui de EBITDA ajustado, nesse primeiro TRI foi fechado aqui 4,6 bilhões. Vale lembrar que no mesmo trimestre do ano passado foi fechado aqui 6,2 bilhões e no trimestre anterior, o quarto TRI de 23, foi fechado 4,5 bilhões, ou seja, o resultado melhorou comparado com o trimestre anterior, porém ficou bem abaixo quando a gente olha para o mesmo trimestre de 2023. A geração de caixa operacional fechou aqui em 2,5 bilhões de reais. Isso é praticamente a metade do mesmo trimestre do ano passado, ou seja, teve uma queda bem grande. No entanto, foi uma leve queda quando a gente olha para o trimestre anterior, ou seja, os resultados de geração de caixa da Suzano diminuíram um pouco nesse primeiro trimestre. Na parte de gestão financeira, a liquidez da companhia fechou em 6,3 bilhões, um valor acima do mesmo trimestre do ano passado, porém abaixo em relação ao trimestre anterior, ou seja, o quarto TRI de 23. A dívida líquida da companhia fechou em 11,9 bilhões, ou seja, bem maior do que o mesmo trimestre do ano passado e também bem maior do que o quarto TRI, ou seja, o trimestre anterior. E isso é um ponto preocupante, investidores. A alavancagem para as companhias sempre diminui a lucratividade para o investidor. E olha isso aqui, a alavancagem fechou em 3,5 vezes. Vale lembrar que no quarto trimestre, o trimestre anterior estava em 3,1 e no mesmo trimestre do ano passado em 1,9. Ou seja, a Suzano está mais alavancada nesse ano de 2024. Trazendo para vocês alguns números aqui em relação à parte de papel e embalagem, a gente percebe um volume de vendas nesse primeiro trimestre bem maior do que os trimestres anteriores. No entanto, investidores, o que causou mais impacto nos resultados da Suzano foi exatamente isso aqui, o preço líquido da tonelada do papel, que vem caindo aí bastante desde o primeiro trimestre do ano passado. Ou seja, com o preço do produto final em baixa, mesmo que a companhia tenha vendido mais, isso não conseguiu equilibrar a queda da commodity lá no mercado internacional. Portanto, o EBITDA ajustado e a margem EBITDA ficaram estáveis praticamente nesse primeiro trimestre de 2024. Analisando aqui somente os números do negócio de celulose, a gente percebe o mesmo movimento. As vendas subiram nesse primeiro trimestre, o preço médio líquido veio caindo ao longo do tempo, porém teve uma leve recuperação nesse primeiro trimestre, e o EBITDA e margem EBITDA ajustados teve uma leve alta aqui nesse primeiro trimestre. Antes da gente falar de endividamento,
investidores, é importante a gente destacar aqui o projeto Cerrado, que é uma nova planta que a Suzano está construindo. A companhia está praticamente aqui em contagem regressiva para iniciar as atividades dessa nova planta que vai acrescentar mais produção para a companhia. O progresso físico dessa construção já está aqui em 94% e os investimentos financeiros já estão aqui em 87%. E aqui embaixo a gente vê o cronograma de CAPEX, ou seja, maior parte do investimento da companhia foi no ano de 2023. Por conta disso, a alavancagem nesse primeiro tri está bem alta, como a gente viu naquele destaque, mas segundo o cronograma, a ideia é que os investimentos venham diminuindo a partir desse ano. O projeto Cerrado está com uma estimativa de curva de aprendizado de mais ou menos 9 meses, ou seja, após a conclusão das suas obras. A Suzano espera que em mais ou menos 9 meses ela já esteja gerando um volume de vendas aqui de 700 KT e uma produção nesse ano de 2024 de 900 KT. Ou seja, isso vai adicionar mais capacidade de produção e, por consequência, mais capacidade de vendas para a companhia. Ou seja, isso vai gerar bastante lucratividade para o investidor a partir de 2025. Então, fica aí um ponto de destaque para a gente acompanhar na Suzano. E agora, olhando aqui a parte de endividamento e também alavancagem, a dívida líquida sobre o EBITDA, como nós vimos, fechou aqui em 3,5 nesse primeiro trimestre de 2024. E aqui embaixo, investidores, a gente pode ver o cronograma de amortização. Hoje a Suzano tem mais ou menos aí em caixa um total de 6,3 bilhões de reais. Ou seja, ela está tranquila para quitar seu endividamento até o ano aqui de 2028. Mas olha isso aqui, a partir de 2029 vence a maior parte do seu endividamento, que é nada mais, nada menos do que 8,5 bilhões de reais. Ou seja, nós investidores devemos ficar de olho aí na parte de alavancagem da companhia. Nos demais itens investidores, a gente percebeu que a Suzano apresentou um resultado aí dentro do consenso, ou seja, assim como a Klabin, que nós também gravamos aqui no canal, ela teve resultados fracos nesse primeiro trimestre. E isso faz parte do ciclo de mercado aí para a parte de celulose. Mas antes da gente calcular o valor intrínseco das ações e também dar aquela olhadinha nas recomendações dos principais analistas de mercado, vamos ver se os indicadores de valuation da companhia sofreram alguma alteração com esses resultados apresentados. Vale um destaque, investidores, vamos dar uma olhada aqui nos preços das ações, que atualmente está aqui em R$ 48,68. Vale lembrar que nos últimos 12 meses, as ações da Suzano subiram somente 9,39%, ou seja, elas recuaram bastante aí nos últimos meses, e a gente pode identificar isso aqui no gráfico de preços. As ações praticamente a partir aqui do mês de abril desse ano despencaram mais de 25% lá na B3, ou seja, os investidores não gostaram dos resultados apresentados pela companhia nesse primeiro trimestre. E quando a gente dá um zoom aqui no gráfico, investidores, a gente percebe que desde 2021 o preço das ações vem andando de lado aqui trimestre a trimestre, batendo uma mínima de R$ 36,60 e chegando numa máxima aqui de R$ 64. É um range bem considerável aqui, né, investidores? No entanto, assim que as operações da fábrica do projeto Cerrado iniciar e a Suzano conseguir reduzir a sua alavancagem, provavelmente nós vamos assistir uma nova máxima aqui das ações. Isso é claro, se o preço da celulose lá no mercado internacional ajudar a companhia. Mas voltando aqui para os indicadores de valuation, vamos começar falando aqui do PL, preço sobre lucro. O PL da Suzano está aqui em 3,7. É um PL super baixo para uma companhia de papel e celulose. E quando a gente analisa aqui as informações de histórico que a gente tem, a gente percebe que no ano passado o PL estava em 4,32, no ano de 2022 estava aqui em 2,8 e no ano de 2021 chegou a 9,49. Ou seja, para uma companhia do setor de papel e celulose é um PL bem baixo. E isso fica mais evidente, investidores, quando a gente compara com o PL aqui da Klabin, que está em 9,03. E olhando aqui a média histórica da Klabin, ela está com seu PL praticamente na máxima histórica dos últimos 3 anos. Ou seja, a gente espera aqui que o PL da Suzano também melhore nos próximos trimestres. Vamos analisar aqui o indicador P sobre VP, que também compara os preços das ações, porém com o valor patrimonial. Ele traz para a gente aqui 1,52. Quando a gente olha a média histórica, a gente percebe que o P sobre VP
VP vem caindo trimestre a trimestre desde o ano de 2022, ou seja, ele está na sua mínima histórica. E isso representa para você, investidor, oportunidade de comprar as ações da Suzano num preço bem atrativo, ou seja, o mesmo que o PL está indicando aqui para a gente. E olha isso aqui, LPA, lucro por ação. Esse indicador está mostrando um número aqui para a gente de 13,06. E quando a gente olha a média histórica da companhia, que desde lá de 2011 girou em torno de 2,95, a gente consegue concluir que desde 2021 a Suzano vem entregando um excelente lucro por ação desde 2021, ou seja, um excelente resultado. No entanto, quando a gente analisa aqui o indicador PL, a gente vê que as ações não acompanharam o crescimento dessa lucratividade, e isso mostra oportunidade de compra para nós investidores. Vamos dar uma olhada aqui na Klabin. Olha o lucro por ação da Klabin, 2,33, bem parecido com a média histórica lá da Suzano, e o P sobre VP aqui em 2,33. Vai lembrar que o da Suzano está em 1,52, ou seja, investidores, a Suzano está com os preços bem mais atrativos aí no mercado. Eu não vou falar para vocês aqui dos indicadores de endividamento, a gente já viu isso super atualizado lá na apresentação de resultados, mas vamos dar uma olhada aqui em eficiência e rentabilidade. Olha a margem líquida da Suzano, 38,93. E quando a gente olha a média histórica, que gira em torno de 9,88, a gente percebe que desde 2021, assim como o lucro por ação, vem trabalhando nas suas máximas históricas, ou seja, mais um ponto positivo aí para Suzano. Vamos dar uma olhada aqui no da Klabin, que está em 15,48. E olhando aqui a média histórica, que também é muito próximo lá da Suzano, de 9,01, a gente percebe que a Suzano também vem entregando uma margem líquida muito maior aí para os seus investidores. E falando de ROI, olha esse ROI, investidores, 40%. Para quem não sabe, o ROI é o retorno sobre o equity. Quando a gente analisa aqui o histórico da companhia, que é de geralmente 5,33, a gente percebe a mesma curva no gráfico. A partir de 2021, vem trabalhando aqui nas suas máximas históricas. E o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, também está acima da média, que é de 7,16. Ou seja, investidores, a Suzano está com excelentes indicadores de valuation, mostrando oportunidade de compra para nós investidores. Mas será que os analistas de mercado também estão com essa mesma perspectiva, com essa mesma impressão que nós tivemos analisando aqui esses indicadores? Bom, vamos dar uma olhada aqui nas principais recomendações. E para a gente começar, eu trouxe uma recomendação da XP Investimentos. Segundo os analistas da XP, a recomendação é de compra, ou seja, bom, parece que a nossa análise dos indicadores também está fazendo sentido, hein? Então a XP está aqui recomendando compra e colocaram um preço-alvo aqui de R$ 73, ou seja, um potencial de valorização de praticamente 50% das ações nos atuais R$ 48,68 que fechou aí nessa sexta-feira. Mas é claro, né, investidores, não vamos olhar apenas a opinião de um analista. Para isso, eu trouxe aqui uma recomendação da Genial Investimentos. E os analistas da Genial também estão recomendando compra com um preço-alvo aqui na casa dos R$ 72, 36% de potencial de ganho. Mas vai lembrar que o preço aqui na época dessa recomendação estava aqui em R$ 52,70, ou seja, as ações caíram um pouco e esse potencial já está um pouco maior. E para a gente fazer aquela melhor de três, eu trouxe uma recomendação aqui do BTG Pactual. E os analistas do BTG também estão recomendando compra e olha esse preço-alvo aqui, investidores, R$ 82. Com isso, investidores, a gente pode concluir que a nossa análise dos indicadores de valuation que estavam indicando compra é um consenso de mercado. A maior parte dos analistas também estão recomendando compra. Mas será que esse preço-alvo aqui de R$ 82 faz sentido? Será que para investir aqui na Suzano, comprando as ações a R$ 48,68, a gente tem uma bela margem de segurança? Para isso, eu vou calcular junto com vocês agora o valor intrínseco das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham. Bom, para quem já acompanha aqui o nosso canal há bastante tempo, já sabe quem é esse cara e também já conhece a nossa panelinha. No entanto, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e nunca tinha visto nosso cálculo aqui, você está esperando o que para se inscrever? Inscreva-se no canal e deixa o like aí pra gente. Eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar muito a tomar uma boa decisão de investimento. Mas dando um resumão para você que é novo, esse cara aqui é o Benjamin Graham. Ele é praticamente o pai do Value Invest. Esse cara aqui foi professor do Warren Buffett lá na Universidade de Colômbia. E mais ou menos em 1940 ele criou essa fórmula aqui para calcular o valor intrínseco das ações, utilizando os indicadores de LPA, VPA e também algumas métricas aqui de PL. E segundo a fórmula original desse cara,
olha isso aqui, o valor intrínseco seria de R$ 73,13. Ou seja, com a cotação aqui atualmente em R$ 48, você investidor tem 50% de margem de segurança para investir na companhia. Bom, guarda esses valores, investidores. Olha só aqui, R$ 73,94. Vamos dar uma olhada aqui com a primeira recomendação que eu trouxe, recomendação da XP. O valor colocado por eles foi de R$ 73. Será que é coincidência ou não, investidores? Vamos olhar aqui para as recomendações da Genial. R$ 72 de preço-alvo. Será que é coincidência, investidores? E vamos olhar a outra aqui, ó, R$ 82 de recomendação do BTG Pactual. E aí, será que a nossa planilhinha é assertiva ou não? Comenta aí que eu tô curioso para saber a sua opinião. Brincadeiras à parte, investidores, se vocês gostaram aqui da nossa planilha e quiser utilizar ela para calcular o valor intrínseco das ações que você está investindo, eu vou deixar o link para download aqui na descrição do vídeo. E de brinde, você já leva o cálculo do valor intrínseco de várias empresas que a gente está gravando vídeos aqui no canal. O link então tá aí na descrição do vídeo e baixa a sua planilhinha aí. Fazendo um resumão das informações que nós trouxemos aqui no vídeo para vocês, deu para perceber que os resultados da Suzano foram um pouco fracos nesse primeiro trimestre e o maior impacto disso realmente foi a queda do preço da celulose e do papel lá no mercado internacional. A gente viu o mesmo acontecendo quando gravamos o vídeo aqui da Klabin. Ou seja, é um ciclo natural aí desse setor. Além disso, a Suzano está com um projeto cerrado aí em andamento que vai adicionar bastante capacidade de produção e de vendas para a companhia. Todos os seus indicadores de valuation estão mostrando compra para nós investidores, assim como as principais recomendações dos analistas de mercado. E para validar o preço-alvo colocado aí pelos analistas de mercado, nós vimos que no cálculo do valor intrínseco lá do Benjamin Graham, nós temos uma belíssima margem de segurança para investir na Suzano. Mas agora, investidores, eu quero saber qual é a opinião de vocês. Vale a pena investir na Suzano ou não? Você prefere Suzano ou Klabin? Deixa aí nos comentários que agora eu tô curioso para saber. E como vocês sabem, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.